Deserto do mundo. O vento constante, implacável. E o rio, a única fonte perene de água nesse pedaço do planeta. As pirâmides isoladas, testemunhas de uma história pouco conhecida. A jornada da vida, Rio Nilo. Estamos no Sudão, um país que acabou de ser dividido em dois. Capital. O Sudão é uma das nações que os Estados Unidos listam como apoiadoras do terrorismo. Só no começo deste mês foi levantado o embargo comercial imposto pelos americanos que durou 2 décadas. As sanções econômicas deixaram marcas. Até nos mercados tradicionais, há pouca oferta de produtos. Khartoum cresce em torno do Nilo. É aqui já dentro da cidade de Khartoum que os 2 Nilos se encontram. Essa água mais clara é o Nilo Azul, chegando da Etiópia. A mais escura, o Nilo Branco, que já cruzou quase 4.000 quilômetros no coração do continente africano. E nesse ponto, onde o Grande Nilo começa, ele se transforma no Rio do Deserto. Em todo o percurso, esse barulho estará presente. As bombas de irrigação. É sexta-feira. Dia de dança para os derviches. É um ritual muçulmano. Mas estamos na África e as influências são evidentes. O canto é uma recitação de todos os nomes de Deus. Alá. O objetivo aqui é que cada um estabeleça uma conexão direta com Deus, o que está no princípio da doutrina sufista. A conexão acontece num transe espiritual. E só acaba quando o sol se põe. Amanhecemos já fora da cidade, no mercado de camelos. São milhares. A perna amarrada é para mantê-los em seus lugares. A maioria dos camelos vai parar nos açougues do Egito. Já se foi o tempo em que eles eram indispensáveis para enfrentar a imensidão de areia. Nesse trecho, o Saara se chama Deserto da Núbia, que é o nome antigo do Sudão. A Núbia é o encontro da cultura da África Negra com o Egito. No que parece um vazio no deserto, os arqueólogos do Museu Britânico desvendam uma série de tumbas. Este lugar foi usado como cemitério por 3.000 anos. Em alguns pontos, havia pequenas pirâmides que desmoronaram, deixando só as pedras espalhadas pelo chão. A gente analisa as tumbas e os restos mortais e descobre como essas pessoas viviam, o que comiam, as doenças, os acidentes, tudo o que sofreram em suas vidas. Os ossos revelam vidas violentas. Este é um antebraço fraturado. É incrível, os ossos nos trazem muita informação. É como um professor meu sempre diz, os ossos não mentem jamais. A cerâmica fina, delicada, comprova a sofisticação da cultura. Miçangas de vidro, pedras semi-preciosas, casca de ovo de avestruz. Eles viviam aqui, mas o clima mudou muito. Há 2.000 anos tinha aqui elefantes, hipopótamos, crocodilos.
A poucos quilômetros dali, uma floresta petrificada é prova disso. Troncos inteiros, até a raiz, de árvores imensas que cresciam num clima úmido. O Nilo aqui se espalhava, formando lagos. Mas no fim da Era do Gelo, mudou o clima. As fontes secaram. O Nilo se tornou um rio com leito definido. E os povos se concentraram nas margens. O arqueólogo Vincent Francini, do Museu Nacional do Sudão, é um dos maiores especialistas em história da Núbia, que é a história do povo com o Nilo. No Vale do Nilo só tem o Nilo. Ele é a única fonte de vida para as pessoas. Assim se formaram o Sudão e o Egito. Tudo aqui começa pela geografia. Uma geografia hoje desenhada pela ocupação humana. Praticamente toda a extensão do Nilo está ocupada e plantada. Nem um pedaço de terra fértil é desperdiçado. E canais de irrigação espalham a vida do Nilo para muito além das margens. As tribos de nômades se tornam cada vez mais raras. Gente que conduz seus rebanhos de cabras de acordo com a disponibilidade de alimentos. Madija já atravessou quase um século nessa vida castigada pelo vento. Tatuagem na boca, pintura nos olhos, protegem contra o sol. Aos 93 anos, nunca foi à cidade e nem se habitua a elogios. A senhora é muito bonita. Nas vilas núbias, as paredes coloridas são um contraste com o deserto. Muros altos contra o vento. Cabeças de crocodilo contra os maus espíritos. Tudo é feito de tijolos de barro com palha, secados ao sol. A mesma técnica que 3.000 anos antes de Cristo foi usada para construir esta estrutura, ainda misteriosa, a Defufa. Por que eles ergueram essa plataforma com 18 metros de altura? Seria um local de cerimônias religiosas? Ao redor da Defufa havia uma cidade, Kerma, capital do reino núbio de Kushi. Essa estatueta simboliza o poder militar e econômico da Núbia. O rei arqueiro. O arco que ele segurava sumiu, como boa parte do ouro que revestia toda a estátua. Ouro e exército de arqueiros eram as forças do reino da Núbia. 1.500 anos antes de Cristo, os egípcios conquistaram essa região. E encontraram, numa montanha solitária na beira do Nilo, a explicação para a origem de seus deuses, Jebel Barkal. Arqueólogos acreditam que os egípcios subiram o Nilo centenas de quilômetros em busca da origem do rio e da vida. Se o rio vinha daqui, de onde sai a fertilidade das terras do Egito, deveria haver uma divindade neste lugar. E essa montanha se encaixava perfeitamente na mitologia, que dizia que o deus Amun nasceu da primeira montanha formada na terra. Na pedra, a forma de cobra, símbolo de poder, que ornava as cabeças dos faraós. Outro sinal dos deuses? Os faraós egípcios vieram até aqui. Foram 3 meses de uma viagem difícil pelo Nilo. E aqui construíram um imenso templo. Ele se estendia do rio até a boca da montanha. Cavado na pedra, um último templo, a morada do deus Amun. Durante 1000 anos, Jebel Barkal foi o ponto de confirmação do poder divino de seus faraós. Quando eles saíram da Núbia, deixaram para trás um reino organizado, seguindo os deuses e a cultura egípcios. Com o tempo, os reis da Núbia passaram a acreditar que se eles recebiam o poder
diretamente do deus Amun, aqui nessa montanha sagrada, dentro do território deles, então eram os legítimos senhores de todo o Vale do Nilo. Foi com essa convicção que eles partiram daqui para conquistar o Egito e fundar a dinastia dos faraós negros. Os faraós negros reinaram sobre todo o Vale do Nilo por um século, eternizados em granito, vestidos como egípcios, mas com os inconfundíveis traços núbios. O interessante é que eles entraram no Egito não como conquistadores. Eles realmente acreditavam que eram os verdadeiros herdeiros do trono do Egito. O mais poderoso faraó negro foi Taharka. Ele liderou o exército egípcio até Jerusalém para ajudar os hebreus a proteger a cidade contra uma invasão assíria. Mas para a maioria dos estudiosos, isso ficou esquecido como a estátua de Taharka caída no deserto. Por quê? Tinha um certo racismo entre estudiosos no século passado, mas isso está mudando dramaticamente. Os faraós negros reinavam no Egito, mas eram enterrados na Núbia. Aqui reviveram a tradição das pirâmides. Tesouros arqueológicos sem ninguém para vê-los. É como se a gente estivesse descobrindo as tumbas dos soberanos. Encontrando as câmaras mortuárias de uma rainha que viveu há 2.500 anos. A mãe de um faraó enterrada segundo o ritual egípcio. Uma inundação apagou parte das pinturas nas paredes. Mas no teto ainda há o azul do céu estrelado do deserto. Quando a dinastia dos faraós negros caiu, eles voltaram para a Núbia. E aqui desenvolveram uma civilização sem igual. Meroé, a maior concentração de pirâmides do mundo. Bem menores do que as egípcias, mas são muitas. 117 pirâmides em meio às dunas. Um patrimônio da humanidade que mal sabe da sua existência. As tumbas de uma linhagem de reis que durou 1 milênio e manteve aqui viva a tradição que os próprios egípcios já haviam esquecido. Foi o último povo a adorar os deuses egípcios. Ao longo dos séculos, a cultura africana foi se impondo. Eles desenvolveram sua própria língua escrita. Para entender Meroé, é preciso estudar egiptologia, o Império Greco-Romano e também conhecer a história da África, que era parte desse reino tão original e particular. Em Meroé, como é tradição em boa parte da África Negra, mulheres assumiam o trono com frequência. A Vênus de Meroé, uma rainha representada com as curvas locais. As pirâmides resistiram bem ao tempo, mas não à ganância dos exploradores europeus. Em 1834, um italiano chamado Giuseppe Ferlini veio atrás do tesouro dos núbios e explodiu com dinamite os topos de todas as pirâmides em busca de ouro. O saqueador encontrou pouco ouro, mas destruiu muita história, tornando mais difícil desvendar os mistérios desse reino que sobreviveu a egípcios, gregos e romanos e quase se perdeu no esquecimento. Semana que vem, o Egito, o primeiro estado organizado do mundo. A civilização que o Nilo fez florescer.